Seguimos com liberdade de opinião desta terça-feira. Agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Caio, boa tarde para você. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Rita. Boa tarde ao espectador da CNN. Deputado Arthur Lira, então, do Progressistas de Alagoas, é o novo presidente da Câmara e no seu discurso, depois da vitória, Lira, que contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, pregou o respeito ao colegiado e a voz de todos os deputados também. Vamos rever. Como já notaram, fiz questão de iniciar esta minha jornada com um gesto simbólico. Eu estou aqui de pé, depois de eleito, ao lado desta cadeira, do presidente ainda vazia, fazendo este discurso de posse de pé em homenagem a todos os presentes, de todos os partidos, aos que votaram e aos que não votaram em mim. É um gesto de respeito a este plenário, o verdadeiro e único presidente da Câmara, o plenário, composto por outros 512 senhores e senhoras deputados. Prometo respeitar como presidente as forças vivas dessa Casa Legislativa, os colegiados, a proporcionalidade e o plenário da Câmara. Como instituição, deve ser a voz de todos e não a voz de um. Caio, qual que é a sua avaliação sobre a vitória de Lira no primeiro turno? Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou força, de fato, na Câmara e Lira vai conseguir ser independente nas suas ações depois dessa votação expressiva, mas também dos acordos feitos em troca do apoio? Olha, Roberta, mais do que uma vitória, do novo presidente da Câmara, foi uma derrota humilhante para o velho presidente da Casa, que sequer conseguiu assegurar o apoio do seu próprio partido e cometeu o erro político de se aliar com a esquerda radical e o erro moral de se mancomunar com o Partido dos Trabalhadores, uma sigla que a memória coletiva associa com razão à corrupção em escala industrial. Bom, dessa vez, sem contar com o apoio político do Supremo Tribunal Federal, do STF, e sem poder exercer aquela pequena tirania que a permanência no cargo proporciona, ficou claro que a força do Rodrigo Maia vinha da sua posição privilegiada, conquistada aí ao arrepio da Constituição, que expressamente veda o exercício continuado da presidência da Câmara, justamente para evitar esse tipo de abuso de poder. Aliás, tudo indica que é só por esse feito inconstitucional que Rodrigo Maia será lembrado em algum rodapé aí nas páginas de história. Ele foi o mais longevo presidente da Câmara Federal na redemocratização. Então, no seu discurso anterior à votação, o candidato vencedor, o deputado Arthur Lira, ele enfatizou que a sua nova gestão daria previsibilidade à atividade parlamentar. Isso na organização das relatorias, da pauta de votação e por aí vai. E que ele buscaria adotar uma neutralidade institucional para conduzir os trabalhos da casa. Então, essa é uma isenção há muito tempo abandonada por Rodrigo Maia, que nos seus delírios aí de grandeza ignorava a sua pequena representatividade popular e almejava até o cargo máximo de presidente da República. Hilário, mas é real. Bom, já o seu candidato ao comando da Câmara, o deputado Baleia Rossi, antes de ser derrotado, vociferava no plenário que a sua candidatura representava a independência da Câmara, que supostamente, sob gestão de Rodrigo Maia, não se ajoelhava perante o Poder Executivo, exatamente essa expressão. Isso é uma sonora mentira. Então, só para demonstrar, eis o que a imprensa tão simpática ao deputado com tão pouco carisma, estou falando do Rodrigo Maia, noticiava sem grande crítica, isso nos idos de 2017. Na verdade, novembro de 2017, eu trouxe aqui uma manchete do jornal O Globo, aspas, para aprovar mudanças na Previdência, Temer autoriza Maia a negociar cargos. O presidente da Câmara vai dividir algumas secretarias com os partidos que compõem o chamado Centrão. Portanto, pelos critérios expostos pelo próprio Baleia Rossi, se Maia não se ajoelhava para Bolsonaro, é certo que rastejava por Temer. Temer, um ex-presidente da República que, ao contrário do atual, em 2 anos de mandato, foi denunciado pela PGR por corrupção passiva e lavagem de dinheiro durante a sua permanência no cargo. Então, onde estava a indignação de Rodrigo Maia nessa ocasião?
Então, mesmo com toda essa concentração de poder, com os holofotes benevolentes da imprensa e na posição aí de aglutinador, né, de forças contra a presidência da República, Maia não conseguiu emplacar o seu sucessor. Então, imagina a insatisfação dos parlamentares com a vaidade, com a ambição e com o autoritarismo do ex-presidente da Câmara para que uma derrota tão expressiva se materializasse. Então, parafraseando aí o candidato vencedor, o Rodrigo Maia, ele fez da cadeira de presidente da Câmara um trono, né? E assim que teve a chance, a Câmara, de forma anônima, em votação secreta, conseguiu revidar. Por isso, reforçando meu ponto inicial, eu vejo esses acontecimentos de ontem muito mais como uma derrota de Rodrigo Maia e da sua forma discricionária, né, de fazer política, do que como uma vitória de Arthur Lira ou do governo federal, né, que de fato endossou a candidatura vencedora. E eu também não acho que a independência da casa saia prejudicada com esse resultado, porque o governo federal precisa muito da colaboração do Congresso para realizar as propostas de campanha validadas pelo voto popular nas eleições de 2018. Então agora é torcer para que o presidente da República tenha aí habilidade, tenha discernimento, né, para não permitir que, se ele oferecer a mão, o Centrão exija e fature o braço. Por ora, é preciso reconhecer, o presidente tem sido exitoso em fazer concessões parcimoniosas à política fisiológica, isso se comparado, claro, às gestões anteriores, né? Então, segundo a apuração da imprensa especializada, menos de 5% do orçamento federal está nas mãos de lideranças partidárias. E a corrupção, né, que corre solta, né, em estados e municípios, parece não ter atingido o seio do governo federal. Então, vamos torcer para que o avanço das reformas não comprometa esse avanço institucional, nem o princípio da separação dos poderes. Em seu primeiro ato como presidente da Câmara, Lira anulou o bloco do seu principal adversário, Baleia Rossi, por causa de um atraso na hora do registro. A decisão de Lira impacta diretamente na formação da mesa diretora da casa. Vamos então ver o que Lira disse sobre essa decisão. Eu estou afirmando que o ato foi necessário para que nós possamos não dar um pé na porta, Dani, mas um freio de arrumação para que os deputados saibam que o que manda na nossa casa é, primeiro, a coletividade, segundo, o regimento interno. E o regimento interno ele foi rasgado na tarde de hoje, todos os meios de comunicação deram, e o que era normal até ontem não será de hoje por diante. Apoiadores de Baleia Rossi disseram que vão ao Supremo para tentar anular a decisão do novo presidente. Caio, qual que é a sua avaliação sobre esse primeiro ato de Lira como presidente da Câmara? Ele foi muito rigoroso ou correto com o regimento ao anular o bloco? Com essa atitude, Lira já mostra como é que deve conduzir a Câmara daqui para frente? Sobre esse último ponto, acho que ele já deixou bem claro, né, Roberto? Ele falou, olha, o que era comum antes não será comum agora, né? E você sabe que esse episódio me lembrou aí das minhas aulas de direito processual, né? Aqui é uma discussão jurídica para ver se esse é um prazo peremptório ou se esse é um prazo dilatório, né? Então, dilatório pode ser dilatado no tempo, geralmente ou por convenção das partes ou por determinação do juiz do caso. O prazo peremptório, né? Ou seja, o prazo categórico, o prazo fatal, ele não pode ser mudado. O interessante dessa questão é que, sendo provocado pelos partidos, o STF, né, a coisa mais interessante a analisar é se o STF vai cair novamente na tentação de ter uma ingerência sobre outro poder. Acabamos de falar sobre a separação dos poderes e a importância disso, né? Porque essa é uma decisão que, em última análise, né, tem que ficar aí ao alvedrio, né, da Câmara e do seu regimento. E o regimento é muito claro, né? Então, assim, a priori, os prazos são fatais. O Partido dos Trabalhadores até deu uma justificativa do tipo, o cachorro comeu a minha lição de casa, mas a gente sabe muito bem como os prazos funcionam, né? E se ele não tem um limite claro e determinado, ele não é um prazo por definição, né? A gente tem tantas situações, né? Quando eu estava vendo isso, eu lembrei daquela cena sempre muito triste, né? Dos estudantes que perdem, imagina, se preparam um ano inteiro e de repente, por causa de um caso fortuito, pode ser um acidente na rua ou um atraso no sistema de transporte público, perdem a prova.
Mas esse é o prazo e as regras estão aí para serem cumpridas. Eu estou muito curioso para ver se haverá ingerência do STF em relação ao regimento interno, porque tecnicamente a decisão do novo presidente da Câmara, ela se sustenta. E politicamente ela faz todo sentido, porque afinal de contas é natural que ele privilegie o bloco que lhe deu apoio em detrimento da oposição, ainda mais numa campanha tão dura, né, como foi essa agora para a presidência da Câmara Federal. O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que tem 4 prioridades para serem alinhadas, entre ele e o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A aprovação do orçamento de 2021, a PEC emergencial, a reforma administrativa e a reforma tributária. Lira demonstrou preocupação com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e também do teto dos gastos e afirmou que vai trabalhar pela criação de um novo programa social. Caio, Arthur Lira vai conseguir conduzir a agenda da Câmara de acordo com as prioridades que ele apresentou e as reformas tributária e administrativa ainda não tem consenso entre os parlamentares. O que é que Lira vai fazer de diferente de Maia para que essas pautas de fato saiam do papel e não fiquem travadas? Bom, é alvissareiro que as pautas agora do presidente da Câmara coincidam com as pautas que foram validadas pelo processo eleitoral em 2018. Então, essencialmente, a gente está falando de uma agenda liberal, uma agenda de contenção de gastos, de redução do tamanho da máquina pública. Eu convido aí o espectador da CNN a assistir uma entrevista ontem à noite aqui do canal com o Felipe Salto, que é economista ligado à Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. E quando questionado, não é uma pergunta fácil, né? Quando questionado qual deveria ser a prioridade zero, se não me engano foi essa expressão utilizada, ele falou, olha, é a PEC emergencial, que foi citada aí pelo senhor Arthur Lira, né, ao se dirigir à imprensa em relação às suas prioridades. E do que trata essa PEC? Se não me engano, a PEC 186, né, de 2019. Ela fala exatamente dos gatilhos caso a regra de ouro seja desrespeitada. E o que é a regra de ouro? Aquela regra que impede, né, que o governo se endivide para pagar despesas correntes, então custeio de pessoal, esse tipo de coisa. Então, a ideia qual que é? Melhorar a redação da PEC do teto de gastos, melhorar a redação constitucional e colocar os gatilhos necessários para quê? Né, se os políticos começarem a contratar dívidas exacerbadamente, né, e se eles furarem aí o seu compromisso com a responsabilidade fiscal, automaticamente uma série de gatilhos legais é disparada. Entre elas, né, a redução da jornada de trabalho de servidores públicos, que sempre são os últimos poupados quando existe uma crise, como foi o caso dessa pandemia. A gente viu os servidores, né, não terem um centavo da sua renda reduzida, ao passo que a maioria da população brasileira, né, sofreu impactos e empobreceu aí trancada em casa em decorrência da paralisação econômica. Então, de certa forma, isso equaliza a relação entre os cidadãos. Então, eu achei muito fortuito aí vamos dizer, essa declaração que, em última análise, é um compromisso com a agenda da responsabilidade fiscal, tanto a PEC emergencial quanto a reforma administrativa. A reforma tributária é super complexa e eu, particularmente, não sou a favor de mexer muito no sistema tributário em plena crise. Último tema, então, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, foi eleito presidente do Senado. Pacheco foi o candidato do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Com 57 votos, o senador derrotou a senadora Simone Tebet, que teve 21 votos. Então, vamos rever o que disse Rodrigo Pacheco logo depois de ser eleito. Trabalharemos muito, aviso desde logo a Vossas Excelências que trabalharemos muito porque o Brasil tem pressa. Muitas decisões importantes se avizinham. A votação de reformas que dividem opiniões, como a reforma tributária e a reforma administrativa, deverão ser enfrentadas com urgência, mas sem atropelo. O ritmo dessas e de outras reformas importantes será sempre definido em conjunto com os líderes e com o plenário desta Casa. Caio, como é que você avalia essa vitória de Pacheco no Senado? E o senador eleito vai conseguir se aliar a Lira e ter apoio suficiente para emplacar a agenda de reformas no Congresso? Pacheco vai ter Alcolumbre e Bolsonaro por perto ou vai presidir o Senado sem qualquer interferência?
A prova mais eloquente da independência institucional do novo presidente do Senado foi a expressiva vitória, né? Registrada aí mais de 50 votos, incluindo votos da oposição. Isso, simbolicamente, também na prática, é um dado a ser considerado. Então, obviamente, a gente está diante de uma liderança, né, que foi levada aí ao seu posto numa situação muito consensual, né, inclusive reforçando aí o esprit de corps, né, então o lado corporativista do Senado Federal. Então, o que eu imagino que a gente possa esperar das manifestações do novo presidente é o que a gente observa nesse tipo de discurso, um pouquinho mais morno, né? Então, seguindo aí a liturgia do cargo. Mas, assim, de novo, são só previsões, a gente não tem como saber qual vai ser o desenrolar dos acontecimentos, mas eu acho que um indício da independência institucional está dado pelo próprio resultado tão expressivo que ele conquistou. E, de novo, eu volto aí ao meu ponto. O governo depende infinitamente mais do Congresso do que o Congresso do governo nesse momento, né, para conseguir avançar todas as agendas ao qual ele se propôs nas eleições de 2018. Então, o interessante vai ser observar quanto do republicanismo, né, que vai ser mantido nessas relações que não devem ser, vamos dizer assim, tão imiscuídas, tão próximas entre poder legislativo e poder executivo.